Veja 5 motivos para o Botafogo acreditar na vitória sobre o Palmeiras e retomar a liderança. Times têm 70 pontos e duelam pelo primeiro lugar e título do Brasileirão. O Botafogo entra em campo, nesta terça-feira, na primeira final da semana. O time visita o Palmeiras, no Allianz Parque, em duelo direto pela liderança do Campeonato Brasileiro. Os dois times têm 70 pontos, mas a equipe paulista está à frente por ter uma vitória a mais. A confiança do clube e da torcida é grande, e o GE reuniu 5 motivos que pesam para o alvinegro garantir o resultado que o deixará mais perto do título nacional. Vantagem contra a G5. Ao longo do campeonato, boa parte dos pontos conquistados pelo Botafogo foi diante adversários diretos. O time conseguiu uma vitória contra o próprio time paulista, Internacional, 2 sobre o Flamengo e 4 pontos contra o Fortaleza. Nesses 18 disputados, o alvinegro perdeu apenas 2. Ou seja, o aproveitamento contra rivais na ponta da tabela indica que esses duelos são positivos para os cariocas. Triunfos recentes contra o Palmeiras. O Verdão se tornou indigesto ao alvinegro desde tomada da liderança, e do título, em 2023. Mas a virada de ano foi positiva para o time nesse confronto. Além da vitória no Brasileirão no primeiro turno por 1-0, o Botafogo bateu os paulistas nas oitavas de final da Conmebol Libertadores. Os comandados de Arthur Jorge venceram o jogo de ida por 2-1 e empataram em 2-2 na volta. Apesar da quase virada no fim, chegou às quartas. Arthur Jorge invicto contra Abel Ferreira. Os primeiros confrontos entre os dois foram em 2012, ainda nas divisões de base de Portugal. Sob o comando do time sub-19 do Braga, Arthur Jorge venceu por 3-1 e empatou por 1-1 com o Sporting de Abel Ferreira na temporada 2011-2012. Eles voltaram a se encontrar dentro de campo 12 anos, justamente nos confrontos entre Botafogo x Palmeiras. O saldo em 2024, até agora, é positivo para o alvinegro, com a vitória por 1-0 na partida do primeiro turno do Brasileirão e a eliminação na Conmebol Libertadores, um triunfo e um empate. Embalo em mobilização de semana decisiva. Apesar de 3 empates recentes que fizeram o Botafogo perder a liderança, o time enfrenta a semana mais decisiva da história do clube e tem estratégias definidas para não desviar o foco. Jogadores se ausentam dos microfones e são blindados para garantir atenção total e evitar que uma possível fala aflore os ânimos no duelo que teve a rivalidade fomentada também fora de campo. Estamos preparados para lutar. Esse é o ponto zero para pensar no que fizemos para trás, muitas coisas boas. Uma das equipes mais atrativas da América do Sul, que dá gosto de ver jogar. A esta altura, esse é o ponto de se agarrar nas decisões, do tudo ou nada. Temos 3 jogos e a final da Libertadores, em que não é importante jogar bonito, fazer gols bonitos, dar espetáculo, é importante ganhar para atingir os objetivos, disse Arthur Jorge na última coletiva. Volta de titulares. O duelo decisivo terá a volta do time considerado ideal. Suspensos por expulsão contra o Atlético Mineiro, Luiz Henrique Barbosa retornam ao time. Além deles, Marlon Freitas e Alex Telles tiveram a presença confirmada pelo próprio treinador após serem poupados por fadiga, contra o Vitória. Antes do último jogo, o técnico português ainda teve que mudar o time pelas convocações próximas ao jogo contra o Atlético Mineiro. Agora, terá força máxima para lutar pelos 3 pontos importantes.